Eu não sou de sair muito. A verdade é que minha vida sempre foi mais casa e trabalho do que brilho e conversa fiada. Mas naquele dia, uma amiga me convidou para uma festa que, segundo ela, reuniria pessoas importantes da cidade. Disse que era uma boa chance para eu me mostrar um pouco, conhecer gente nova, sair da rotina. Relutei, mas acabei aceitando. A vida da gente já é dura demais. Quando aparece uma oportunidade de respirar, a gente não pode negar. Tentei me arrumar com o pouco que tinha. Vesti meu único vestido de tecido mais leve, azul marinho, simples, mas passado com carinho. Prendi o cabelo num coque e passei o batom rosa que guardo só para ocasiões especiais. Olhei no espelho e pensei, vai assim mesmo, com fé. Anotei o endereço que ela me passou numa folha de caderno, Avenida das Palmeiras, 581. Mas eu me confundi. Acabei anotando 815. E assim, sem saber, fui direto para um lugar que não era para mim. Desci do ônibus já com o coração acelerado. A rua era bonita, cheia de árvores bem cuidadas e casas enormes. Quando avistei o número 815, meus olhos quase não acreditaram. Um salão todo de vidro, luzes brilhando na entrada e 2 seguranças de terno na porta. O tapete vermelho estendido me fez pensar que talvez fosse alguma recepção importante demais. Mas como estava no endereço que eu anotei, respirei fundo e segui. Na entrada, um dos seguranças olhou para mim com estranheza. Mostrei o papel com o nome do local, que eu achava ser o certo, e ele, sem muito interesse, deu um passo para o lado e me deixou passar. Talvez tenha pensado que eu era da equipe de limpeza ou coisa parecida, mas não me detive nisso. Entrei. Lá dentro, meu mundo parou. Era tudo deslumbrante. Os lustres pareciam pingentes de gelo flutuando no ar. As paredes espelhadas refletiam as roupas brilhantes das mulheres, e os homens pareciam ter saído de revista. O cheiro de perfume caro se misturava ao som de violinos, e eu, com minha sandália, surrada e vestido simples, senti o chão sumir debaixo dos pés. Andei devagar, olhando ao redor, tentando entender onde estavam as pessoas conhecidas. Mas ninguém ali parecia saber quem eu era. E pior, muitos me olhavam como se eu tivesse invadido um lugar sagrado. Cochichos começaram a surgir. Uma mulher puxou a bolsa para o lado quando passei perto. Um garçom me evitou. E antes que eu pensasse em sair dali, uma mulher loira, toda imponente, se aproximou com passos firmes. Com licença, ela disse olhando de cima a baixo. Você está aqui por... Eu vim para a festa. Me deram esse endereço. Mostrei o papel, envergonhada. Ela pegou o papel da minha mão, leu com desdém e balançou a cabeça. Querida, acho que você se enganou. Aqui não é lugar de qualquer um. E, sinceramente, você está completamente fora de contexto. Palavras bateram como bofetadas. Senti os olhos de todos se virarem para mim. Alguém riu. Outro murmurou algo como: ela achou que podia entrar assim. Uma moça filmava discretamente com o celular. Tudo em mim gritou para correr, mas meus pés estavam colados no chão. Eu só conseguia olhar ao redor, como quem caiu num pesadelo. Tentei falar algo, mas a garganta fechou. A vergonha era tão grande que queimava. Foi aí que 2 homens perto do bar me chamaram a atenção. Um deles tinha um olhar calmo, quase solidário. O outro, elegante e arrogante, parecia divertir-se com a situação. Me encaravam, me julgavam. A mulher loira continuou. A saída é por ali, moça. E da próxima vez, verifique bem onde está. Pisando. As risadas ao redor foram abafadas, mas cruéis. Não chorei. Não baixei a cabeça. Segurei minha bolsa com força e respondi, com a voz que me restava. Talvez eu tenha errado o lugar. Mas quem está fora de lugar aqui não sou eu. É quem acha que dinheiro compra respeito. E saí. Com as pernas trêmulas, o rosto ardendo e a alma em pedaços. Lá fora, a noite estava fria. Me sentei no meio-fio, tremendo por dentro e por fora. Senti vontade de gritar, de sumir. Mas lembrei da minha mãe em casa, me esperando, acreditando que eu estava me divertindo, conhecendo gente nova. E isso doeu mais que tudo.
Fiquei ali um tempo, olhando os carros passando, até que criei coragem para levantar. E naquele instante, sem saber, a minha vida começou a mudar. Porque o que eu vivi naquela noite ia cruzar caminhos que eu jamais imaginaria. Naquela noite, eu quase não dormi. Cada vez que fechava os olhos, ouvia de novo aquelas risadas, via os olhares de desprezo, sentia o som das palavras da mulher loira ecoando na minha cabeça. Você está completamente fora de contexto. Eu estava fora de contexto, fora de lugar, fora do mundo deles. No dia seguinte, saí cedo para trabalhar. Tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas o mundo dá um jeito de lembrar a gente do que quer que a gente esqueça. Logo na primeira esquina, uma moça no ponto de ônibus me olhou e sussurrou algo pro rapaz ao lado. Ambos riram. Estranhei. Mais adiante, um motoqueiro parou no sinal, puxou o celular e me mostrou. É você, né? A moça que foi parar na festa dos ricos com roupa de brechó? Eu não respondi. Só abaixei a cabeça e segui meu caminho com o estômago revirado. Na loja onde eu trabalhava, as coisas pioraram. Assim que entrei, a dona já me esperava com cara de quem tinha assistido ao vídeo 3 vezes. Lívia, olha, eu gosto de você, viu? Mas não dá pra fingir que nada aconteceu. Isso tá pegando mal. Pegando mal? Perguntei sem entender. A loja tem uma imagem, você entende? Os clientes comentam. Todo mundo viu. Ela falava como se eu tivesse cometido um crime. Eu fui numa festa, me confundi com o endereço. E daí? Daí que você virou chacota na internet e agora tá vinculada à nossa loja. Preciso que dê um tempo, até as coisas acalmarem. Dar um tempo era só um jeito educado de dizer, tá demitida. Não chorei ali. Falei obrigada. Tirei o avental, peguei minha bolsa e saí. Mas assim que dobrei a esquina, minhas pernas fraquejaram. Me encostei no muro e chorei. Chorei com raiva, com vergonha, com medo. Fiquei sentada no meio-fio por quase 1 hora. E quando levantei, decidi que não ia me entregar. Peguei a sacola dos docinhos que eu sempre fazia para complementar a renda e fui para a calçada da Praça Central. Era isso ou voltar para casa de mãos vazias. E a Dona Rosa precisava dos remédios. Montei minha caixinha com brigadeiro, beijinho, cajuzinho e comecei a vender. Uns passavam direto. Outros paravam, olhavam meu rosto, e eu via o reconhecimento. Sabiam quem eu era. Alguns debochavam. Um homem chegou a dizer, devia estar vendendo glamour em vez de doce, né? Eu sorri com educação. Porque a gente, quando é pobre, aprende a engolir o orgulho com o café da manhã. No meio da tarde, um homem de terno escuro parou. Bem vestido, barba feita, óculos discretos. Me pediu 2 brigadeiros, pagou com uma nota dobrada e disse, tô com vontade de provar algo de verdade hoje. Achei estranho o jeito dele falar. Me olhou nos olhos, profundo. Agradeceu e foi embora, sem mais nada. Só depois, bem depois, eu descobriria que aquele era Davi Ventura, um dos homens mais influentes da cidade, e que ele também estava na festa daquela noite. Mais tarde, outro homem apareceu. Diferente, bonito, arrogante, com perfume, forte e terno justo no corpo. Encostou o carro importado na calçada e desceu com o celular na mão. Você é mais bonita pessoalmente, sabia? Posso te ajudar? Perguntei desconfiada. Quero comprar todos os seus doces e talvez te oferecer uma oportunidade. Cruzei os braços. Que tipo de oportunidade? Vamos conversar. Você me chama a atenção. Tem algo em você que me intriga, diferente das outras. Eu não tô à venda. Respondi firme. Ele sorriu, como quem acha graça de uma criança teimosa, e me entregou um cartão. Pensa com carinho. Às vezes, a sorte veste roupa simples. Guardei o cartão na sacola, mas não dei resposta. Aquilo me incomodava. Eu sabia bem o tipo de homem que usava essas palavras. E não queria ser parte de mais uma piada. À noite, em casa, Dona Rosa me esperava com sopa de legumes e aquele olhar manso que me desmontava. Como foi lá fora, filha? Foi como sempre. Vendi bastante. Não contei da demissão.
nem dos vídeos, nem dos olhares. Ela já tinha dores demais nas próprias costas. Não precisava carregar as minhas também. Enquanto ela dormia, fui para o meu quarto, liguei o ventilador barulhento e fiquei ali deitada, encarando o teto. O celular vibrou, uma mensagem de número desconhecido. Vi você hoje. Gostaria de conversar sem pressa. Assinado, Davi. Apaguei a mensagem sem responder. Eu não sabia o que eles queriam de mim, se era curiosidade, piedade ou distração. Mas uma coisa eu tinha certeza: eu não ia ser usada como passatempo por ninguém. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que aquela história estava só começando. A gente acha que a humilhação acaba quando o momento passa, mas não é assim. O que me fizeram naquela festa não ficou só ali. A vergonha me acompanhava em cada esquina, em cada rosto que me encarava com aquela expressão de deboche contido. A cidade era grande, mas os olhos pareciam todos apontados para mim. Nos dias seguintes, o vídeo se espalhou como fogo em mato seco. Uma conhecida da padaria me chamou no canto para mostrar um perfil de fofoca que já tinha postado a gravação. Estava lá, eu, parada no meio do salão, sendo julgada como se tivesse invadido um palácio. O título? Moça errada no lugar errado. E os comentários? Ah, os comentários! Olha a ousadia dela. Quis ser o que não é. Parecia que tinha saído do ponto de ônibus direto para o tapete vermelho. Eu li tudo. Não devia, mas li. Aquelas palavras foram entrando em mim devagar, como veneno. Até as que fingiam me defender doíam. Ela tem coragem, isso sim. Mesmo sem se encaixar, bancou até o fim. Se encaixar. Essa era a questão, né? Para eles, eu era como botão torto em roupa de gala. Voltei a vender meus docinhos na praça. Como sempre. Mas agora, além de oferecer os brigadeiros, eu oferecia também um sorriso forçado. Porque se eu não fingisse estar bem, ninguém comprava. As pessoas gostam de histórias tristes, desde que quem conta esteja sorrindo. Foi numa dessas manhãs, de céu nublado e cansaço nos ombros, que ele apareceu de novo. O mesmo homem do terno escuro, barba bem feita, olhar calmo. Parou na minha frente sem dizer nada por uns segundos. Hoje tem de coco? Tem sim, respondi, sem muito entusiasmo. Ele comprou 3, pagou dobrado e sentou num banco próximo. Ficou lá, comendo em silêncio, me observando, não de um jeito feio, como tantos faziam. Era como se quisesse entender o que tinha, por trás do que ele viu naquela noite. No terceiro dia que voltou, perguntei: "O senhor não tem mais nada para fazer, não?" Ele riu, um riso contido, sem arrogância. "Tenho sim, mas faz tempo que não como doce feito com verdade." Aquilo me desconcertou, e pela primeira vez olhei direito para ele. O relógio no pulso devia valer mais que meu salário de 2 meses, mas o olhar era calmo, honesto. Não parecia o mesmo tipo de gente da festa. "Eu vi o vídeo", ele disse sem rodeios. "Vi o que fizeram com você, e vi como você saiu." Eu congelei. Pensei em fingir que não sabia do que ele falava, mas não adiantava. Fizeram o que fazem com quem não veste o que eles vestem. Só isso. Ele ficou em silêncio. Depois se levantou e me estendeu um cartão. "Meu nome é Davi. Se um dia quiser conversar de verdade, me liga, sem pressa." Peguei o cartão com desconfiança. Guardei, mas não liguei. No dia seguinte, quando voltei para a praça, meu caixote de doces tinha sido chutado, tudo espalhado no chão. Papelão sujo, brigadeiro esmagado, a plaquinha quebrada no canto. Respirei fundo, juntei tudo, limpei o que dava e recomecei. Algumas pessoas passaram e fingiram não ver. Outras me deram um olhar de pena. Só uma senhora, com uma sacola de feira na mão, parou e disse: "Não deixa eles te fazerem acreditar que você vale pouco, filha. Você vale muito." Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. E à noite, quando cheguei em casa, encontrei Dona Rosa sentada com a caixinha de remédios no colo, suspirando. "Tô economizando os comprimidos, filha." "Tô bem, pode ficar tranquila." O "tô bem" dela era a mentira mais bonita que eu já ouvi. Me doeu por dentro. Me senti inútil.
Eu queria dar o mundo para ela, e nem conseguia garantir o básico. Deitei na cama sem janta. Olhei para o teto como quem espera uma resposta do além. E me perguntei se eu tinha mesmo feito errado em ir naquela festa. Se a culpa era minha por ter aceitado um convite sem saber onde estava pisando. Se era errado querer, mesmo que por um instante, fazer parte de algo maior. O celular vibrou. Era uma nova mensagem. Se ainda estiver por aí amanhã, posso sentar. Do seu lado? Assinado, Davi. Dessa vez não apaguei. Também não respondi. Mas senti que pela primeira vez desde aquela noite, alguém me via de verdade. Não como piada, não como vergonha, mas como gente. E talvez, só talvez, isso fosse o começo de algo diferente. No outro dia, bem cedo, fui para a praça como de costume. O céu ainda estava meio nublado, o chão úmido da chuva da madrugada. Ajeitei minha caixinha de doces, limpei as bordas das marmitinhas e coloquei a plaquinha nova que pintei com restinho de tinta guache. Doce feito com carinho. Aceito o sorriso como troco. Sentei no banquinho e pensei que talvez ele não viesse. Davi, o homem do terno que, por algum motivo, dizia que queria conversar. Eu ainda não sabia o que pensar dele. Era diferente dos outros. Mas todo mundo. Parece bom até mostrar o que quer de verdade. Mas ele veio. Com um café na mão, me ofereceu um sem açúcar e sentou ao meu lado como se já fosse de casa. Dormiu bem? Perguntou com a voz baixa, quase íntima. Mais ou menos. E o senhor? Pode me chamar de Davi. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ele olhou para o céu e disse: Quando era pequeno, minha mãe fazia doce para vender também. Pé de moleque e cocada. A gente morava num lugar simples, numa casa com goteira e quintal de terra. Às vezes eu esqueço disso. Mas você me fez lembrar. Essa parte dele eu não esperava. Aquela elegância toda escondendo uma infância parecida. Com a minha, custei a acreditar. E hoje o senhor é o quê? Dono de quê? Ele sorriu sem responder de imediato. Muita coisa. Menos da paz que encontro aqui, comendo seus brigadeiros. Engoli seco. Aquilo me mexeu por dentro, mas não mostrei. Não podia me deixar levar por palavras bonitas, porque já vi muita mulher cair nessa conversa e depois ter que catar os cacos. Na mesma tarde, enquanto eu recolhia minhas coisas, um carro de luxo estacionou do outro lado da praça. Era ele, o outro homem da festa, André Delucci. Do tipo que carrega o mundo nas costas como se fosse espelho, só para ver a própria imagem refletida. Desceu do carro como quem pisa em passarela. Óculos escuros, camisa social dobrada até o cotovelo, relógio que dava para pagar 1 ano de aluguel. Ainda vendendo brigadeiro, moça? E você? Ainda achando que dinheiro compra tudo? Ele riu. Não se ofendeu. Vim te fazer uma proposta. Quero investir em você. Investir como? Eu não tô montando negócio, nem vendendo ilusão. Mas tem algo em você que chama a atenção. Não é só beleza. É presença. Você prende o olhar mesmo quando tenta passar despercebida. Isso é raro. Me arrepiei, mas mantive a compostura. Eu prendo o olhar porque as pessoas adoram ver alguém fora do lugar. Vira espetáculo. E depois esquecem. Ele se aproximou, tirou um cartão do bolso e colocou na beirada da minha caixa. Se mudar de ideia, me liga. Posso te levar a lugares que você nem sonha. E se eu não quiser ir? Aí talvez você esteja perdendo mais do que imagina. Ele entrou no carro e foi embora como chegou. Rápido, confiante, como se o mundo fosse dele. E talvez fosse. Mas o que ele não sabia é que eu nunca quis o mundo. Só queria o meu lugar nele. Nos dias seguintes, Davi voltou outras vezes. Nunca com pressa. Às vezes só comprava um doce e ia embora. Outras vezes, sentava e contava histórias da infância, da mãe dele, dos tempos em que vendia balinha na feira com o avô. Era difícil imaginar aquele homem de terno vendendo balinha. Mas quando ele falava, os olhos dele amoleciam. E era ali que eu via que ele estava sendo verdadeiro. Mas também havia algo nele que me deixava inquieta, como se tivesse um segredo atrás daquele silêncio gentil. Certa tarde perguntei: o que você realmente quer de mim, Davi? Ele ficou sério. Olhou nos meus olhos.
Eu não sei ainda, mas sei que te admiro e queria poder estar por perto. Sem que você pensasse que é por pena. Não é pena que me incomoda. É a dúvida. A dúvida de até onde vai sua verdade. Ele respirou fundo, como quem entende sem precisar explicar, e não disse mais nada. Enquanto isso, o nome de André ainda ecoava. Ele mandava mensagens, me convidava para eventos, oferecia jantares. Tudo. Muito educado, mas com um ar de conquista. Como se eu fosse mais um troféu. Mas o que mais me incomodava era saber que agora eu estava no meio de dois mundos. Um me olhava com interesse, o outro com respeito. E eu ainda nem sabia se queria ser olhada. Voltei para casa naquela noite com os pés doendo e a cabeça cheia. Dona Rosa dormia, tossindo leve, com a coberta até o queixo. Me sentei no chão do quarto e fiquei olhando pro nada, pensando em tudo. 2 homens, 2 caminhos, mas só um coração, o meu. E ele, cansado de bater por sobrevivência, agora começava a bater com medo de se envolver, porque quando a gente já foi humilhada, é difícil acreditar que alguém quer mesmo nos ver, e não apenas nos usar. Quando o convite chegou, minhas mãos tremeram. Era uma carta elegante com meu nome escrito à mão. Dizia: convidamos a senhorita Lívia Nogueira para um jantar beneficente em apoio a jovens empreendedores da periferia. E no canto inferior, uma assinatura que eu já reconhecia. daviventura.li, e reli aquele envelope umas 10 vezes. Não era convite comum, era pessoal, formal e público. Dessa vez não havia erro de endereço, nem dúvida de que eu havia sido esperada. Mostrei para Dona Rosa enquanto ela tomava o chá com biscoito de polvilho. Filha, você vai? Não sei, mãe. Da outra vez você foi sem saber. Agora vai sabendo quem é. E mais, importante, vai sabendo o que vale. As palavras dela ficaram na minha cabeça o dia inteiro. Até que, na tarde do evento, coloquei o vestido mais bonito que já fiz com as próprias mãos. Renda simples, cor vinho, barra bem feita. O sapato era velho, mas limpo. O cabelo solto. A maquiagem, leve. Mas a cabeça ia firme. Erguida, como quem sabe onde pisa, cheguei no salão com o coração disparado. Era um lugar ainda mais luxuoso que o primeiro. Tapete vermelho, holofotes, jornalistas. Desta vez, o segurança me reconheceu, sorriu e disse: boa noite, senhora Lívia. Seja bem-vinda. Entrei. A música era suave, as taças tilintavam e os olhares vieram, mas foram diferentes. Não havia mais riso escondido. Havia curiosidade, respeito contido. As pessoas sabiam quem eu era, ou achavam que sabiam. Davi veio ao meu encontro com um sorriso tranquilo. Achei que não viria. Também achei. Tá linda. Tô como sempre fui. Só que agora me veem. Conversamos pouco. André chegou logo em seguida, com aquele charme ensaiado e um buquê pequeno de flores brancas. Pra você. Não precisa aceitar, só admirar. Obrigada. Ficamos os 3 num canto. Davi sério. André, sorridente. Eu, tentando manter a compostura. E então ela apareceu. Silvana, a mesma mulher que me humilhou na festa anterior. Usava um vestido preto justo, cabelo puxado e aquele olhar que corta mais que faca. Se aproximou sorrindo. Mas eu já sabia que tipo de veneno vinha disfarçado naquele sorriso. Ora, ora. Vejo que agora fazem caridade até com convites, disse, levantando a taça. E vejo que ainda distribuem arrogância como se fosse brinde, respondi, sem perder o tom. Silvana riu, mas os olhos arderam. Acha mesmo que pertence a esse lugar, minha querida? Antes que eu pudesse responder, Davi se adiantou. Pegou o microfone do mestre de cerimônia e subiu no pequeno palco. Boa noite a todos. Antes de continuarmos, quero apresentar alguém que muitos aqui julgaram sem conhecer. Alguém que, mesmo sendo humilhada, saiu de cabeça erguida e inspirou milhares de pessoas com sua dignidade. Lívia Nogueira. O salão silenciou. Todos me olharam. Silvana ficou imóvel. André cruzou os braços atento. Davi continuou.
Muitos aqui sabem quem sou. O que poucos sabem é que quando era criança, minha mãe vendia cocada na feira. Eu fui pobre e aprendi que quem tem pouco, muitas vezes tem mais caráter que quem tem tudo. Lívia me fez lembrar disso. Me fez lembrar de onde vim. Aplausos tímidos surgiram. Davi me chamou com um gesto. Minhas pernas tremiam, mas fui. Peguei o microfone, respirei. E falei como falo na praça, olhando no olho, sem floreio. Eu entrei num lugar errado e fui humilhada. Me filmaram, me riram, me chutaram com palavras. Mas sabem o que mais doeu? Não foi o vestido simples, nem os olhares. Foi perceber que, para muita gente, dignidade só serve se tiver etiqueta cara. Pois eu continuo aqui, de vestido feito em casa, com orgulho de cada ponto costurado. Porque minha história vale, minha luta vale, e agora vocês vão me ouvir. O salão ficou mudo. A cada frase, eu sentia o peso da minha vida sair pela boca. Falei de Dona Rosa, da praça, dos doces, do medo. Falei de quando fui demitida só por ter sido filmada. Falei do que é ser julgada por ter o rosto de quem luta. Quando terminei, não houve aplauso imediato. Houve silêncio, daqueles que fala mais alto que qualquer palma. E então, alguém bateu palmas. Depois outro, e mais outro, até que todo o salão se ergueu. Silvana saiu sem olhar para trás. Davi me abraçou, forte. André me deu um beijo na mão, e naquele momento eu entendi. Não era sobre me encaixar, era sobre me sustentar inteira, mesmo num mundo que adora quebrar gente como eu. Aquela noite foi a virada. Depois daquela noite, nada mais foi igual. No dia seguinte, quando saí com minha caixa de doces, não era mais só a menina do vídeo que as pessoas reconheciam. Agora, vinha gente me abraçar, elogiar, até pedir conselhos. Teve uma senhora que me apertou as mãos com os olhos marejados. Você falou tudo o que eu sempre quis dizer, mas nunca tive coragem. Eu sorri, agradeci. Mas por dentro, ainda era a mesma mulher de antes, a mesma filha que contava moedas para comprar o antibiótico da mãe. A diferença é que agora o mundo tinha escutado minha voz. E isso era muito maior do que eu podia entender. Recebi convites de entrevistas, parcerias, propostas de loja, rede social. Até roupa quiseram me dar. Mas escolhi com cuidado. Não queria virar produto. Eu só queria viver em paz, com dignidade, e continuar sendo eu. Davi me procurou com frequência. Mandava mensagem, ligava. Um dia apareceu lá em casa com um buquê simples, margaridas, e uma proposta diferente. Quero abrir um projeto social em nome da minha mãe, um espaço, para ensinar costura, confeitaria, educação financeira, e queria que você fosse a coordenadora. Eu? Perguntei surpresa. Você é a alma disso tudo, Lívia. Você sabe o que é lutar com pouco. É exatamente disso que a gente precisa. Fiquei emocionada, mas pedi um tempo para pensar. No mesmo dia, recebi uma mensagem de André. Me convidava para jantar. Disse que queria me mostrar algo. Fui. Achei que devia a ele uma conversa sincera. Quando cheguei, ele me levou até uma casa antiga no centro, em reforma. Tô transformando isso aqui num centro cultural. Teatro, música, oficinas. Você poderia ter um espaço aqui se quiser. Por que tudo isso, André? Ele me olhou, sem o sorriso de sempre. Porque você me mudou. Eu achava que tudo era questão de conquista, de posse. Mas você me mostrou o valor de quem permanece. Eu não quero te ter. Quero estar perto. Se for sua escolha, voltei para casa naquela noite confusa. 2 homens tão diferentes. 2 caminhos. Mas só uma certeza. Eu não podia escolher por gratidão, nem por emoção. Eu precisava escolher por mim. Enquanto Dona Rosa dormia, sentei no chão do quarto e rezei. Pedi clareza, pedi sabedoria e pedi, principalmente, para não me perder de mim mesma. Na manhã seguinte, fui até a praça. Sentei no banco onde tudo começou. O vento batia leve. Um menino passou de bicicleta e gritou: "Oi, moça do vídeo!" Sorri. Davi chegou logo depois. Sentou ao meu lado.
E então? Sim, respondi. Quero fazer parte do projeto, mas do meu jeito. Quero ensinar costura, mas também quero ouvir. Quero que seja um lugar onde as pessoas sejam vistas. Ele assentiu com aquele olhar tranquilo que aprendi a respeitar. Vai ser como você quiser. No mesmo dia, mandei mensagem para André. Agradeci. Disse que admirava o que ele estava fazendo, mas que meu coração já tinha escolhido outro rumo. Ele respondeu com maturidade. Fico feliz por você, e se um dia quiser tomar um café, sem pressa, estarei por aqui. Na semana seguinte, inauguramos o projeto social. Simples, mas bonito. Dona Rosa foi na cadeira de rodas. Chorou ao me ver cortando a fita com uma tesoura de laço vermelho. E eu, com as mãos trêmulas, lembrei de cada ponto que costurei para chegar ali. Hoje, minha vida não é perfeita. Ainda tem conta para pagar, remédio para comprar e noites mal dormidas. Mas tem algo que antes eu não tinha: respeito. Respeito dos outros, sim, mas principalmente de mim comigo mesma. Não me tornei rica, não virei celebridade, mas me tornei exemplo. E isso, para quem sempre foi ignorada, já é uma vitória do tamanho do mundo. Um dia, uma menina chegou no projeto. Olhar tímido, roupa remendada, medo nos olhos, me sentei ao lado dela e disse: Eu sei exatamente como você se sente, e você não está sozinha. Ela sorriu com o canto da boca. E naquele sorriso, eu me vi. Porque um dia, eu também achei que não era suficiente, mas descobri que, mesmo quando o mundo não te chama pelo nome, você ainda pode escolher ser quem é. Quantas vezes você já foi julgado pela roupa que usava, pela rua onde morava, pelo jeito simples de andar? Quantas portas já se fecharam só porque você não parecia pertencer? A história da Lívia não é só sobre um erro de endereço. É sobre como o preconceito grita nos lugares onde o silêncio devia acolher. Mas ela não se calou. Ela não se encolheu. Ela se levantou, dia após dia, com dignidade no olhar e coragem no coração. Porque ser simples nunca foi sinônimo de ser pequeno. Pelo contrário, às vezes é na humildade de quem tem pouco que mora a força de quem já sobreviveu a tudo. Você já sentiu que não era bem-vindo? Já teve que engolir o choro só para não mostrar fraqueza? Então essa história é para você, para te lembrar que respeito não se implora, se conquista. E que o mundo pode até tentar te diminuir, mas ninguém apaga o brilho de quem foi feito para iluminar o outro com verdade. Se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o nosso, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo para continuar se emocionando com outras histórias reais e inspiradoras. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui a gente conta histórias que ninguém tem coragem de contar, mas que todo mundo precisa ouvir.